Vamos agora, Renato, ajudar esse casal do laboratório, que é muito importante também. Eles trazem um assunto muito importante, porque isso está acontecendo muito hoje em dia. Ele tem filhos do outro casamento que ele teve. E eles são casados há pouco tempo, acho que 3 anos, se eu não me engano, são 3 anos de casados. E ela tem dificuldade com essa relação que ele tem com os filhos e com a ex. E isso aí está sendo um problema para o casal. Veja só. Então, eu quero participar mais da vida dos meus filhos, eu quero fazer o meu papel de pai. E quando isso acontece, você fica incomodado em relação a isso. Você fica achando que por eu aproximar do meu filho, eu vou também aproximar da minha ex-mulher. Eu não gosto quando ela liga lá para casa te chamando de Zé, como se ela estivesse ainda uma intimidade com você. O seu nome não é Zé, José Roberto, então isso me incomoda. É como se ela tivesse ainda aquela intimidade, né? Não tem como eu ter um outro tipo de contato com ela. Se ela precisa falar comigo em relação aos filhos, ela tem que me ligar. E você tem que entender o seguinte, que ela nunca vai deixar de ser mãe dos meus filhos, e nem eu vou deixar de ser pai dos filhos dela. Você questiona muito o meu lado a respeito deles. O que eles pensam a meu respeito, para você não interessa. Você só quer saber a maneira que eu trato eles. Mas eu nunca te proibia nada, eu sempre te falei. A gente não proíbe ele andar lá na nossa casa. Então é uma escolha dele. Se ele está afastado de você, então é uma escolha dele. Você não tem que forçar. Mas eu vejo a sua reação, entendeu? Quando eu falo com eles no telefone ou quando eu mando uma mensagem para eles, eu vejo que você muda a sua aparência, entendeu? Então, é em relação a isso que eu gostaria que você ficasse mais segura e você... Olha só, eu vou pausar aqui para dar um conselho que não vai ajudar o José e a Auricéia porque eles já estão além desse ponto. Mas para alertar as outras pessoas, outros casais, sobre as dificuldades de você, depois de um divórcio, depois de uma família formada, você divorciar e tentar formar uma nova família e manter contato com os filhos do primeiro relacionamento. Olha a complicação que o José e a Auricéia estão enfrentando por causa dessa situação. Ou seja, mais uma lição que a gente tira do Gênesis, não é? Porque Deus ordenou que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, os dois seriam uma só carne, estariam juntos, formando uma só família inseparável. Divórcio não estava nos planos de Deus. Mas hoje o ser humano casa e descasa como se fosse, né, trocar de roupa. Então, olha as consequências disso. Filho sofre, mulher sofre, ex sofre, o marido sofre, todo mundo sofre. Quer dizer, é uma coisa que você pode tentar amenizar, como a gente vai dar as dicas daqui a pouquinho, mas o melhor é trabalhar no casamento, resolver os problemas deste casamento, para que você não tenha que entrar em novos problemas que nunca poderão ser resolvidos depois, tá? Então, melhor resolver esses aqui. E sem contar que as crianças, elas crescem revoltadas porque os pais se divorciaram, o papai está com uma outra mulher, a mamãe está com outro homem, eu tenho agora um meio-irmão, né? E isso aí causa realmente essa divisão na família. Né? A criança não tem estrutura muitas vezes para lidar com isso. Por mais que você fale assim, mamãe sempre vai te amar, papai sempre vai te amar. Sim, mas vocês não se amam mais, como assim? Vocês são os meus pais. Não me amaram o suficiente para resolver os problemas entre vocês e ficarem juntos, porque eu precisava de vocês juntos. Pois é. Eu precisava de vocês bem. Quer dizer, então essa palavra, né, essas palavras soam bonitas, mas na prática para os filhos, tá legal, valeu. Não quer dizer nada. Então aqui fica o conselho para você que está no primeiro casamento, pensando em separar, você que é solteiro e que vai escolher ainda a pessoa para se casar, que você procure trabalhar para que realmente você faça um casamento que vai ser sólido e você não vai ter que ficar lidando aí com divórcios, filhos dos relacionamentos anteriores e etc, etc. Tá bom? Não estamos aqui condenando quem está nessa situação. Estamos falando de um fato.
você que já está nessa situação, você errou e etc., você não conseguiu, o outro errou, foi inevitável, o divórcio foi inevitável, tá certo, vamos olhar para frente, vamos tentar fazer o melhor do que já está aí. Mas estamos falando aqui para o benefício de quem ainda pode evitar este erro. Vamos continuar assistindo a história deles. Participasse também da vida dele. Você fazendo isso, com certeza você vai ficar mais próxima dele, você vai estar agradando eles em certo ponto, né? E você vai estar me agradando também. Você sempre passa para mim que eles são prioridade. Eu não sou nada para você. Me sinto como se eu fosse a sobra, né? Me sinto como se eu não fosse uma qualquer, não tenho valor. Seus filhos em primeiro lugar. É isso que você passa para mim. Por isso que, às vezes, eu viro a cara, como você fala, né? Mas é a maneira, do jeito que você passa para mim. Se você fizesse um esforço para você ser mais participativa na vida deles, ou quando eles vêm para casa, você mesmo ia perceber e você mesmo ia ver que você não ia ficar em segundo plano, ou você não vai ficar em segundo plano. Sempre quando a gente discute, eu sempre tomo iniciativa. Você não fala o que sente, você tem um coração duro, né? Sempre sou eu que falo eu te amo, sempre sou eu que te procuro, faço um carinho, você sempre... Ok, antes de mover para a próxima questão, vamos falar dessa questão dos filhos. Então, quando há filhos de relacionamentos anteriores, o que acontece? É sempre essa história aí que a gente acabou de assistir. O novo cônjuge se sente em segundo plano depois dos filhos, não é? Porque o pai ou a mãe das crianças pensa assim, bom, já separei, já fiz meus filhos sofrerem, estou devendo, então eu tenho que tentar compensar, como ele falou, José falou ali, eu quero ter uma vida ativa, eu quero ser um pai participante na vida dos meus filhos. Quer dizer, ele sente esse peso de ter deixado a mãe deles. Então, quer dizer, você tem que agradar o pai das crianças ou a mãe das crianças que está em um novo relacionamento, tem que agradar agora os dois lados. Tem que agradar a antiga família e a família atual. Então fica nesse equilíbrio, nesse malabarismo aí tremendo, que não é fácil, ok? Agora, detalhe, quem casa com alguém que já tem filhos de um relacionamento anterior, casa sabendo disso. Então, Auriceia, você tem que entender, você sabia que o José tinha e tem filhos. Tinha ex, tem mãe dos filhos. Você sabia disso. Você não vai mudar, você não vai pegar o seu marido agora e mantê-lo exclusivo para você como se você tivesse casado com um homem solteiro, que nunca teve família. Entenda que isso veio no pacote. Você casou com os filhos dele também. No pacote, e até com a ex. Desculpa falar. Desculpa, mas eu tenho que falar. Você casou com a ex também. Porque a ex é participante da vida dele, porque ele tem filhos com ela. Você casou com um homem assim. Você escolheu, você foi lá, assinou o papel. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que entender, você tem que fazer a limonada deste limão. Tudo bem, você não vai tolerar, não está aparente aí que houve nenhuma atitude, está havendo nenhuma atitude inapropriada do José com a ex, pelo menos não foi falado para nós. Mas, desde que ele esteja respeitando a distância necessária, né? Respeitando você no contato com a ex, e mantenha esse contato em relação aos filhos, então você não pode ficar criando caso sobre isso. O mais inteligente é você, de fato, se juntar. Você tem que se juntar, você tem que se envolver com os filhos dele. Você tem que se envolver até com a ex, se possível. Se for uma situação que não é insustentável, se ela te respeita, não é? Então, você não pode ficar aí agora dizendo, não, você não pode falar com a tua ex, ela não pode chamar de Zé. Pô. Você sabe, quando você casa com alguém, você casa com tudo a respeito daquela pessoa. Tudo. Você casa com as dívidas dela, se ela tem dívidas, você casa com a família dela, você casa com os amigos dela, você casa com tudo a respeito dela. Você decidiu falar, você fez assim, eu vou casar com essa pessoa que sei que tem filhos de outro relacionamento, tá com dívidas,
é uma pessoa que talvez bebe, é uma pessoa que gosta muito de estar com os amigos. Eu vou casar com essa pessoa. Vai casar com tudo. Vai casar com tudo. Você não pode esperar que isso mude depois, né? Agora, ser prática é você pegar... O que eu posso fazer para amenizar isso aí, né? Então, ele tem filhos, ele não vai deixar de ter filhos por causa de você. Ele é pai, não vai deixar de ser pai, né? Então, não é questão de ele gostar mais dos filhos do que você. É questão que ele é pai e ele tem que ser pai. E você casou com um pai. Você casou com um homem que é pai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a se simpatizar com os filhos dele. Você tem que agradar os filhos dele, porque os filhos dele fazem parte da vida dele. Então, isso é ser prático, sabe? Você olhar para os filhos dele como uma competição, você não vai ganhar essa competição, não tem como. Não é inteligente. São amores diferentes, ela tem que entender. Ele tem que ser pai para os filhos, é um amor diferente e que se você se excluir, né, porque ele reclama que você se exclui. Ele falou, se você fosse mais participativa, você não ia se sentir em segundo plano. E é um fato isso. Porque você se exclui dessa relação dele com os filhos, você mesma se sente excluída, mas porque você não participa. Então você tem que se unir, você tem que ir lá, você tem que perguntar, você tem que se interessar na vida dos filhos dele, porque os filhos dele fazem parte da vida dele. Ainda que você não goste dos filhos dele, mas é pai, ele é pai deles. Então você tem que amar os filhos dele, porque são filhos dele, ainda que seja só por essa razão, são filhos dele. Meu marido ama os filhos, mesmo do jeito que são, então eu vou respeitar os filhos do meu marido. Acabou, é isso que você tem que fazer. Agora, é claro que o José tem que se manter de uma forma respeitosa em todo e qualquer contato com a ex. Você se casou, José, novamente, você tem uma esposa e ela não pode se sentir terceira, quarta, última na sua vida depois da sua família anterior. Não pode. Ela tem que ser número 1 na sua vida. José, preste atenção, vou repetir. A sua atual esposa tem que se sentir, ela tem que ser número 1 na sua vida. Porque ela é sua esposa. Você casou com ela. Então, ela tem que ser atendida primeiro. Ela tem que se sentir a mais importante. E junto, porque você precisa que ela se sinta assim para ela não ficar com essa insegurança, essa reclamação, essa tromba, né? Chateada com a forma que você lida com seus filhos. Então, trate-a dessa forma. Se ela se sentir mais importante, se você reforçar o seu amor por ela, o valor dela diante dos seus filhos, diante da sua ex, você não vai ter uma esposa chateada como você tem hoje. Tá? Isso cabe a você. Bom, vamos prosseguir? Tem mais problemas aí para tentar resolver. Vamos lá. Sempre é durão. O homem tem um monte de coisas na cabeça. É trabalho, paga uma conta, entendeu? Às vezes até um serviço extra tem que ter para poder suprir as necessidades da casa. Inclusive você poderia participar um pouco mais também da parte financeira, me ajudar nessa parte financeira. Tudo que você vê, você quer comprar, às vezes você quer comprar uma coisa que você até já tem. Logicamente que eu quero ter uma mulher linda, maravilhosa do meu lado, sim, claro, mas a gente tem que ver as condições da gente, entendeu? Uma mulher, para ser linda, maravilhosa, ela não precisa gastar horrores, não precisa comprar tudo que vê pela frente. E tem o lado da cachorra também, entendeu? Eu acho assim, me incomoda muito, você trata a cachorra como criança, como filho. Você tem que entender que o animal não é gente. Ele tem é um animal. Ele tem o espaço dele, ele está bem ali, cuidado, bem tratado, não está faltando comida, não está faltando o espaço dele. Você está exagerando em relação a dizer que eu trato melhor o animal do que você. Você tem que entender que ela é como se fosse uma filha para mim. Então você tem que entender esse lado. E infelizmente, vou falar isso para você. Ela me beija mais do que você. Tudo bem. Essa é a realidade. Eu até concordo com isso que você, logicamente, mas você tem que entender o seguinte, eu sou seu marido, você casou comigo, não casou com a cachorra, entendeu? Então é isso que você tem. Olha só, olha, Auriceia, como você se contradiz. Você quer que o José respeite o seu amor para com a cachorrinha, porque ela é como filha para você.
Mas você não entende o amor dele para com os filhos humanos do casamento anterior. Não é? Olha só como as pessoas se contradizem. Elas querem do outro o que elas não dão para o outro. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Quer dizer, entenda aí que, no mínimo, se você entendesse que, no mínimo, o José tem a afeição pelos seus filhos, como você tem pela sua cachorrinha, e que o seu marido tem que entender esse amor, então você vai entender também como ele age com os filhos do primeiro relacionamento. Pense aí, é via de duas mãos. Vamos continuar. Entender. Ela é uma cachorra, ela é um animal. Eu sou um ser humano, eu sou seu marido. Você se preocupa tanto com a Bela, da maneira que eu trato ela, e a casa fica lá. Você não me ajuda. Em relação à roupa, você joga para um lado, joga para o outro. Eu saio catando, né? Então você devia ser mais organizado em relação a isso, me ajudar mais. Eu te ajudo sim, você sabe que eu te ajudo. Na cozinha, principalmente. Na cozinha, eu sou um exílio cozinheiro. Inclusive, eu acho que eu faço muito bem o serviço de casa. Às vezes até melhor que você. Eu quero que você mude um pouco, que você me dê mais o que eu preciso, né? Eu quero que você me ajude mais também. E em relação à nossa cachorra, eu quero que você entenda que a gente não tem filho, então ela tá ali junto com a gente. Eu acho que você precisa melhorar mais nesse sentido, de esquecer um pouco a cachorra, deixar a cachorra no espaço dela e dar mais atenção para mim, entendeu? E em relação aos meus filhos também, você trazer ele mais para perto de você, para a gente poder formar, embora ele não seja o seu filho, mas para a gente formar uma família, né? É muita coisa que a Auriceia precisa... ela precisa ouvir esse laboratório de novo, porque eu acho que se assistindo, eu tenho certeza que ela já se deu conta de algumas coisas que ela precisa mudar. E claro, o José, uma coisa que eu vou falar aqui para você, que eu até lembro disso, isso aconteceu na minha vida, né? Quando a gente tinha muitos problemas no casamento, no início do casamento, nos primeiros 12 anos, eu tentava achar alguma coisa para suprir a minha carência. E no caso da Auriceia, ela tem feito isso com a cachorrinha dela, sabe? Ela tá pegando a cachorrinha e tá se apegando. Ela pensa assim, pelo menos ela me ama. Que beija ela, sabe? Mais que ele. Exatamente. E então, assim, às vezes as pessoas reclamam, né? Tão apegado a isso, fica tanto na mãe, fica tanto com a mãe, fica tanto com o filho, mas é que às vezes aquela pessoa ou aquele animal é que está dando atenção, tá suprindo uma carência. Não, e provavelmente ela já tinha cachorrinho antes de casar com ele, também. Né? Provavelmente ela gostava de animal, que é uma coisa que ele está querendo mudar agora, depois de casar com ela. Não vai mudar. Não vai mudar. Olha, entenda, eu falo de experiência própria, tá? Eu não gostava também, a Cristiane sempre amou animais. Eu tinha animal quando era criança e tal, por uma razão, quando eu cresci, eu desgostei. Aí a Cristiane queria ter o cachorrinho, gato, cachorro, e eu fazia exatamente o que você está fazendo, José. Eu falava para ela, no quarto não, na cama não. Você quer? Então tem que estar lá fora, eu colocava os limites para o animal. Isso era um problema no nosso casamento. Graças a Deus a Cristiane nunca desrespeitou. Mas ela foi me vencendo pelo cansaço. Hoje ele coloca o Seven na cama. Ele coloca. Ela venceu pelo cansaço e o animal me conquistou também. O Seven me conquistou. Antes do Seven tinha a Shane que me conquistou, que morreu um dia depois da Escola do Amor, né? Um dia antes da Escola do Amor. Um dia antes. A nossa primeira cachorrinha, que eu digo primeira porque a gente... foi a primeira que eu comecei a gostar. Ela morreu na noite anterior da estreia do primeiro programa The Love School. Então tem aí uma história por trás disso. Mas, enfim, a questão é tolerar. Nem a Auriceia deve impor, o cachorro tem que ficar em cima da cama, e respeite. A Cristiane respeitava, que eu não gostava. Então ela tentava minimizar essa invasão de espaço. Mas com o tempo, com o convívio, a pessoa começa a acostumar, é natural. Não se deve impor nada a ninguém. Dentro de um relacionamento, não se impõe nada. Você não deve impor. E o que você falou também é importante lembrar, Cristiane. Às vezes a pessoa implica com algo da outra pessoa, algo pequeno, mas aí
O problema real não é a implicância, por exemplo, aqui o cachorro. O problema real é a falta de atenção. Como aqui, o problema real da Auriceia não são os filhos do relacionamento anterior. O problema real é a falta de atenção que o José dá para ela, a falta de se sentir valorizada. E ele também, a falta de se sentir primeiro, priorizado. O carinho que ela dá pro cachorro, ele também talvez gostaria que ela desse para ele. É simples, né? É simples, exatamente. É bem simples.